Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir para estacionarmos um pouco no Médio Oriente, onde acontece um conjunto de coisas que são verdadeiramente interessantes de analisar. Por um lado, a guerra em Gaza continua, com metástases para a Cisjordânia. Por outro lado, o Irão continua a ser o elemento perturbador ali na zona, mas vale a pena também, parece-me a mim, olhar um pouco para a Síria, onde há um milagre qualquer que está a acontecer. Se ele não for estragado, vale a pena apoiá-lo, não é, embaixador? Sim, aliás, começa pela próprio alfaiate de Damasco, isto é, nós vemos os trajes novos que os novos dirigentes sírios vestem, que são completamente ocidentalizados. Eu não sei se estavam nos armários de Bashar al-Assad, mas estão completamente ocidentalizados e até, digamos, há uma espécie de uma dificuldade de adaptação física dos novos líderes da Síria àquilo que é o traje ocidental, que é um momento subliminar de credibilização face ao mundo ocidental. Estas coisas têm a sua importância sob o ponto de vista simbólico. Mas Exatamente. Ainda bem que para já ninguém se lembrou do disparate de usar um laço em vez de uma gravata. a seu tempo, António, a seu tempo, mas para isso é preciso que as sociedades evoluam muito até chegarem ao laço. E, portanto, agora, o que se passou no Médio Oriente no último ano é muito importante e é decisivo e prova que havia no Médio Oriente uma espécie de uma bomba relógio, e essa bomba relógio chamou-se desde sempre Israel-Palestina. Há uma situação que se mantém há 70 e tal anos na Palestina, que é, e que teve os seus vários tempos naquilo que era a relação entre o Estado de Israel, criado em 1948, e as entidades palestinas ali à volta, e desta vez houve um momento de ruptura, ou mais um momento de ruptura, desta vez bastante trágico, eh, em que Israel, perante aquilo que foi um ataque terrorista feito por um dos grupos que defende a resistência palestiniana, fez um ataque a Gaza de uma forma desproporcionada e que de certa maneira, não só abriu uma ferida, como também acabou por ser muito sintomático sobre a posição do mundo em geral relativamente àquela questão. Como eu digo, houve ali, o Médio Oriente era uma bomba prestes a explodir. O Médio Oriente foi sempre uma situação complexa. Eu lembro-me, durante muitos anos, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, nós falávamos do PPMO, Partido Processo de Paz do Médio Oriente. E não havia processo de paz nenhum, havia uma guerra escondida, travada, ajustada. Eh, Neste caso, houve uma ruptura e essa ruptura permitiu várias coisas. Em primeiro lugar, permitiu, eu vou ser totalmente claro e transparente nas palavras que vou dizer, permitiu mostrar a arrogância de Israel e mostrar o desrespeito absoluto de Israel pelo direito internacional. Se algumas pessoas tinham dúvidas relativamente a isto ficou provado agora. Israel não respeita o direito internacional, Israel considera-se isenta do respeito pelo direito internacional, porque considera que tem o apoio não apenas dos Estados Unidos, aconteça o que acontecer, mas também de grande parte da opinião pública ocidental, nomeadamente da opinião pública europeia. Isso levanta de facto traz de facto uma nova realidade, e mais do que isto, revela esta nova realidade de forma muito flagrante. A questão, e voltamos a Trump, está em saber o que é que Trump vai deixar fazer a Israel no futuro próximo. Isto é, será que Trump vai converter Israel numa espécie de regulador da área? Porque, entretanto, como o António referiu, passou-se alguma coisa na Síria. A Síria era uma velha ditadura de décadas, que de certo modo tinha arranjado uma espécie de modus vivendi com Israel. Com o problema dos Golã por resolver, com uma atuação de algumas forças palestinas dentro da Síria que punham em causa a própria Israel de vez em quando. Uh, e, portanto, na Síria rebentou essa bolha. Nós tínhamos assistido já em 2011 ao início de uma espécie de uma primavera árabe abafada na Síria, e essa bolha agora trouxe os rebeldes ao poder. E resta saber o que é que os rebeldes vão fazer do poder, e mais do que isso, resta saber o que é que os rebeldes vão conseguir fazer desse poder, pela simples razão de que Israel, aproveitando este momento, também decapitou a Síria
em várias áreas de natureza militar e até de estruturas, de infraestruturas. Para quem gosta da política de Israel, isto é o ideal. Para quem considera que, apesar de tudo, a Síria, qualquer Síria, tem o direito a existir com o mínimo de estruturas e com o mínimo de capacidade de atuação no plano da sua própria soberania, como um território que é membro das Nações Unidas, acha que isto desrespeitou o direito internacional. Eh, Aquilo que parece estar a acontecer na Síria é, através desta decapitação do poder de Damasco, com Bashar al-Assad a fugir para a Rússia, é uma espécie de partição da Síria. E a partição da Síria é uma espécie de balcanização da Síria. E a ideia que há é que Israel procura, digamos, criar zonas tampão na área que lhe é mais próxima, está a dar-se conta que a Turquia está a aproveitar a situação na Síria para resolver o seu problema com os curdos, que a Turquia se habituou a resolver de forma violenta ao longo de décadas e que agora tem um pretexto internacional, e mais do que isso, tem a possibilidade de o fazer, dado que Israel também o faz, e portanto a avançar por dentro da Turquia. E vamos a ver como é que neste duopólio da parte ocidental da Síria se vai comportar o Irão. O Irão era um parceiro, era uma figura naquela área que subiu de importância depois da desaparição do Iraque. Os Estados Unidos, volto a sublinhar aqui com todas as palavras, são os culpados da força do Irão. Foram os Estados Unidos quem deram cabo de Saddam Hussein, quem deram cabo do poder do Iraque. E ao acabarem com o equilíbrio Irão-Iraque, deram uma força brutal ao Irão. E o Irão não só tem força em si próprio, mesmo estando sob sanções, etc., mas também tem força pela capacidade e política que ganhou dentro do Iraque. E, portanto, o Irão era uma força ali na região. E é uma força que ameaça quem? Ameaça Israel, claramente, à distância, ou assistimos ao longo de 2024 a estes ataques quase medidos e controlados e anunciados, mas ameaça também uma outra entidade, que é a figura central naquele processo, que é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país-chave que não se tem falado muito nos últimos tempos, mas a Arábia Saudita é o país que mais teme o Irão. A Arábia Saudita foi sempre o grande aliado ocidental. A Arábia Saudita também vale a pena dizê-lo para quem se esqueça. E há muita gente que se esquece porque dá jeito de esquecer. A Arábia Saudita é uma ditadura, como são as ditaduras do Golfo. Aqueles países do Golfo passam digamos, por cima das ondas, com um ar, com aqueles planejamentos simpáticos, com um ar de que são poderes reais que ali estão. São ditaduras, tão ditaduras como outras ditaduras que ali há na região. Isso mesmo, e portanto não vale a pena estar a beatificar a Arábia Saudita, se é que o conceito se pode aplicar, mas na realidade a Arábia Saudita é também ela a prazo uma bomba por explodir, pela simples razão de que mantém dentro de si uma tensão grande que só é abafada pelo poder do dinheiro que tem. E a Arábia Saudita teme muito o Irão. Temeu mais Israel do que teme hoje, mas teme muito o Irão. E aqui volto a Trump. O que é que vai fazer Trump com a Arábia Saudita? Nós assistimos, Joe Biden teve uma atitude muito agressiva no início do seu mandato face à Arábia Saudita. Trump não teve essa atitude. Vamos ver se agora Trump recupera essa relação. E na recuperação dessa relação, será que Trump vai conseguir convencer a Arábia Saudita a normalizar as suas relações com Israel através dos acordos de Abraão, Exatamente, é isso. então, que faltava fazer, vamos ver. Portanto, o Médio Oriente eu não diria, é uma bomba por explodir, porque ela já explodiu, mas nós estamos num processo de rearranjo, e para esse rearranjo, aquilo que for a vontade que vem superada do Washington vai ser essencial. O Não último é? exemplo dessa área que vale a pena tomar atenção é o Egito. O Egito é um grande recipiente de ajuda militar americana. O Egito tem uma relação com o mundo ocidental que inclusivamente passa para além da sua própria natureza como regime. O Egito, volto a dizer, também é uma ditadura. É uma ditadura que dá jeito ao mundo ocidental. Porque há ditaduras que dão jeito ao mundo ocidental e o mundo ocidental está mais calado sobre elas, e há ditaduras que não dão jeito ao mundo ocidental e o mundo ocidental é mais vocal sobre elas. Convém também olhar para um bocadinho para a hipocrisia da análise internacional quando se trata da análise das ditaduras. Aliás, os Estados Unidos sobre isso ensinaram-nos. Instituíram ditaduras, por exemplo, na América Latina, e há ditaduras que eles gostam e há ditaduras que eles não gostam. As ditaduras que dão jeito aos Estados Unidos são ditaduras que falam menos, as ditaduras
que não dão jeito são aquelas às quais os Estados Unidos, digamos, se opõem, e já falaremos delas a seguir. Só para finalizar, embaixador, tal como noutros palcos, no Médio Oriente, a União Europeia, a Europa no geral, a União Europeia em particular, vale zero. A União Europeia vale zero. A União Europeia viu-se, aliás, durante o ano de 2024, e foi muito importante isso, em algumas resoluções das Nações Unidas, perante pressões sobre Israel, por exemplo, colocadas, né, em resoluções das Nações Unidas, a União Europeia dividiu-se. Havia países que eram favoráveis a essas pressões, outros absolutamente contra e outros neutrais. O que significa, portanto, que o poder das Nações Unidas como entidade no plano internacional com o mínimo de eficácia é, digamos, muito relativo. Consegue funcionar face a cenários em que não há interesse das grandes potências europeias, cenários, sabes, claro, Myanmar ou uma coisa qualquer. Os Estados Unidos a União Europeia é capaz de dizer coisas vocais muito fortes, muito morais, etc. Mas a União Europeia, aliás, perdeu neste momento qualquer autoridade moral depois do seu comportamento absolutamente miserável, expressão, volto a dizê-lo, absolutamente miserável na questão de Gaza e Israel. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje para continuarmos esta volta ao mundo. Até já.